Jesus prepara um lar para dar a quem a vitória alcança. Anelo descobrir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Sei que eu de mim nada tenho pra dar, pois sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Quando chegar ao céu, onde reina a luz, então eu estarei junto do meu Jesus, e lá não haverá tristezas e nem dor. De lá eu jamais voltarei. Graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Bênção de Deus, que bom que você está aqui. Desejo do meu coração que mais uma vez o Espírito Santo possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Amado Deus e bondoso Pai, te louvamos pela tua graça, pela tua bondade, pela maneira maravilhosa como o Senhor tem recebido as nossas orações, como uma maneira maravilhosa como o Senhor tem recebido a nossa alma diante do Senhor. Te pedimos nessa noite, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração de toda a maldade, ajuda-nos a viver conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, e ajuda-nos a cada dia descobrir mais e mais, de maneira mais clara, mais dinâmica, a tua vontade para cada um de nós. Abençoa este culto, meu Pai, abençoa este momento, abençoa este tempo, que seja um tempo de adoração, que seja um tempo de restauração, que seja um tempo de revelação da tua palavra a nós e através de nós. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua doce e maravilhosa presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, gente. Uma coisa
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que nós vamos falar mais um pouquinho nessa noite tem tudo a ver com essa canção, que eu gosto muito dela desde a primeira vez que eu vi. Mais perto quero estar de ti, Senhor. Mais perto. Quanto nós devemos estar perto de Deus? Deixa eu dar uma dica para você. Nunca estaremos o bastante. Nunca estaremos o suficiente para saturar o conhecimento de Deus, para ter todo o conhecimento de Deus. Isso é impossível. Deus é imanente, Deus é transcendente, mas então é impossível chegar perto de Deus. Não é. É tão assim, a palavra que me veio à mente para definir assim, é uma sensação deliciosa. Deliciosa. Quanto mais perto de Deus você está, mais essa sensação te preenche. Quanto mais de Deus você sabe, mais Deus se deixa conhecer. E quanto mais de Deus você conhece, menos você compreende que você sabe. Nós não sabemos nada de Deus, nada. Mas o que é mais interessante? Deus se deixa conhecer. Deus se deixa conhecer. E quanto mais nós buscamos de Deus, mais claro fica. Há uma frase que eu não sei quem é o autor, mas eu achei assim muito interessante. É que quanto mais perto de Deus nós estamos, mais humanos nós nos tornamos. Quando a gente se afasta de Deus, nós vamos coisificando as coisas. Nós vamos transformando tudo em objeto. E quando nós menos esperamos, nós nos transformamos em coisas. A coisificação do homem. E quanto mais perto de Deus você está, mais humano você se torna. Isso é maravilhoso. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, oh Deus. Tudo que há em mim quero te ofertar. Aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus.
ainda é pouco, eu sei. Nada ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Cidade do nosso Deus, seu santo amor, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradecer-te
Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, Jesus. Obrigado pela Tua grandeza, obrigado pela forma bondosa como o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, fica conosco, permanece em nosso meio, Jesus. E apesar de nós, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem assentar-se em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz. É momento de dízimo e ofertas, e nós não vamos abrir a Bíblia hoje não, ler nenhum texto, que nós já sabemos e compreendemos já o significado do dízimo, da oferta, é para que haja mantimento na casa do Senhor, é para que haja o que a gente tem aqui, o próprio templo, cadeira, água, luz, é para essas coisas, que serve os dízimos e as ofertas, dentre outras mais. Então, nós vamos estar orando neste momento, pelos dízimos e ofertas. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom na nossa vida e a maior maravilha o Senhor já fez por nós. E pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar esse momento de dízimo e oferta, a vida dos irmãos que vão estar fazendo, a vida daqueles, Deus, que não têm podido fazer por alguma circunstância que esteja passando, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrama graça, Pai, sobre a vida de cada um. Prepara, Senhor, as mãos, o trabalho, emprego, porta para cada um, Deus, para que possam estar trazendo com as mãos aquilo que é teu para a casa do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, vamos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Nós estamos falando dos frutos do Espírito. Semana passada nós falamos sobre alegria. Tomamos aí praticamente 2 quintas-feiras para falar sobre o amor, bem intenso. Aí hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alegria. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler os versos de 4 a 7. Pastor, não é o mesmo texto? Não, nós vamos pegar outra parte do texto, fica tranquilo. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler de 4 a 7. Todos acharam? Amém? Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia tem nos alcançado. Te pedimos, Espírito Santo, mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração. Toma minha vida nas tuas mãos, meu Pai. Tira de mim tudo aquilo que impeça o fluir do Teu Espírito Santo e usa-me para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu leio na NVI, diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você pode ler o verso 7 comigo mais uma vez? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. O que nós vimos até aqui? O nosso ponto de partida foi Mateus capítulo 7, de 13 a 20, onde Jesus ele vai chamar a atenção para uma coisa muito importante, extremamente importante. Ele vai falar dos dois caminhos, da porta estreita e da porta larga. E quando ele fala da porta estreita e da porta larga, fica implícito aqui a grande questão da escolha. Nós temos uma escolha diante de nós, diante do nosso dia a dia, da forma de viver. Se optamos por viver da nossa própria conta, do nosso próprio jeito, nós estamos partindo para o caminho largo. Obviamente, algumas facilidades vão fazer parte da nossa jornada, facilidades entre aspas, porque o diabo não quer que você encontre dificuldades em pecar. Ele vai facilitar para você o máximo que ele puder, para que você de fato peque e viva longe da trajetória que Deus quer. Na contrapartida, se nós optarmos por viver na dependência de Deus, nós estamos entrando no caminho estreito. E o caminho, o próprio Jesus vai dizer que é estreito e apertado, ou seja, está implícito aqui que há dificuldades em permanecer no caminho reto. Não é só entrar no caminho reto, mas é a questão de permanecer. Vai ter pedra no caminho, vão ter destroços de alguma coisa que vai ter que pular por cima disso, vão ter algumas outras dificuldades que a gente nem faz ideia, que vão surgir ao longo da jornada, e de repente assim você está caminhando e a coisa deu uma melhorada na situação, no sintoma, alguma coisa boa aconteceu, você dá glória a Deus e vai caminhando, e aí de repente aparecem outras situações. Não é comum você, por exemplo, passar por alguma dificuldade, repetir alguma dificuldade, e que lá atrás você passou. Então, quando aquela dificuldade aparece, você consegue lidar com aquela situação com uma certa facilidade, porque você passou por aquela adversidade. Não muito distante da nossa realidade, quando alguém está passando por uma dor, por uma situação a qual você já passou, você sabe dizer, olha, vai por aqui, viu? Espera um pouquinho que daqui a pouco a situação vai dar uma sentada na poeira, você vai conseguir enxergar melhor. Mas como é que você sabe disso? Eu já passei. Eu já vivi o que você está vivendo. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, a poeira vai abaixar, você vai ter uma visão melhor, mais dinâmica, e Deus vai te dar direção. Olha a experiência falando aos seus ouvidos e você compartilhando aquilo que você viveu com Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Como nós já começamos a conversar, o fruto do Espírito é amor. Então, o fruto do Espírito é amor, e os desdobramentos de você ter o fruto do Espírito, que é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quanto a essas coisas não há contradição, não há lei, não há nada que impeça. Quanto mais você tiver disso, mais vai transparecer em você e através de você a presença do Espírito Santo. Essas características de quem tem o dom, elas são ferramentas que nos darão suporte para seguir em frente no caminho estreito. Então, Jesus nos chama para andar no caminho estreito. O caminho é mais trabalhoso, o caminho é mais dificultoso, ele tem mais obstáculos, é mais difícil andar no caminho com Jesus, essa é a realidade. Mas Jesus não deixa você assim, a ver navios, não deixa você desguarnecido, Ele te dá ferramentas. E quais são as ferramentas que vão nos capacitar a vencer as intempéries do caminho, para vivermos no caminho e andarmos no caminho? Não basta você estar no caminho, você tem que estar em movimento. Se você não estiver em movimento, você está no lugar certo, talvez na direção certa, mas estático. Isso não gera crescimento, isso não gera amadurecimento, isso não gera experiências.
E se você não tem experiência, você não caminha na direção de Deus, você não consegue enxergar a luz com clareza. Aquilo que eu acabei de citar. Deus, é impossível você conhecer tudo de Deus, mas quanto mais perto de Deus você se aproxima, mais clara é a sua visão de Deus, mais clara é a visão de Deus para você, para o caminho que você está seguindo, a direção que você está indo. O exemplo que eu gosto de citar é quando você está dirigindo o carro na neblina. Se você der luz alta, você não enxerga nada. Aí você tem que dar luz baixa, diminui a velocidade. Aí você vai lentamente caminhando e à medida que você vai caminhando, a estrada vai aparecendo diante de você. Aí as faixinhas começam a fazer uma leve inclinação, você já sabe que tem uma curva para a esquerda. Em alta velocidade você não consegue. Então andar com Jesus não é sair correndo, mas é andar. E andar não é ficar estático, é mover-se. Quando você se movimenta, Deus se movimenta na sua direção. E a coisa é linda, é maravilhosa. Então essas características, o desdobramento da presença do fruto do Espírito, que é o amor em nós, que é a alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas todas aí, elas são ferramentas que vão nos auxiliar a andar então neste caminho. Pois então, ser cheio do Espírito Santo nos capacitará não só a ver o caminho, mas a prosseguir e bem neste caminho, mesmo que estreito, dificultoso, trabalhoso, coisa semelhante. Então, perceba que ser cheio do Espírito Santo não é um luxo, não é um capricho, mas deve ser um alvo de todo cristão. Eu penso que você passar por essa vida dizendo-se cristão e não viver uma experiência da inteira santificação, é meio pobre, porque Deus tem tanto para te dar, Deus tem algo extraordinário, Deus tem algo assim. Agora, quanto custa servir a Deus? Como nós vimos domingo, custa tudo, por quê? Porque diz o próprio Jesus na parábola que ele conta que um homem, ele achou um tesouro, achou uma pedra preciosíssima. Vamos imaginar que é uma pedra de 50 quilos de ouro, está bom para você ou não? Pensa um pouquinho, o ouro está 300 quanto grama, está bom demais, fala a verdade. E aí o que esse moço faz? Ele esconde essa pedra, aí ele vai e vende o quê? O carro, a propriedade que ele tinha, o apartamento, os porcos, as galinhas, tudo, ele vende tudo, ele vai e compra aquela propriedade. Então quanto custa o reino de Deus? Tudo que você tem, só tudo. E o próprio Jesus diz assim: aquele que perder a sua própria vida por amor de mim, achará. Aquele que não abrir mão da sua vida por amor de mim, perder a vida, você vai perder a vida. Então, o reino de Deus, ele vai na contramão dos valores do mundo. Como é que nós vamos na mão dos valores de Deus e não do mundo? Cheio do Espírito Santo. Então Deus tem algo assim, sobremodo maravilhoso para cada um de nós. A grande questão é a seguinte: qual é de fato a nossa prioridade? Qual é de fato a sua prioridade máxima? E eu aprendi uma coisa essa semana com o moço lá, Mário Sérgio Cortella. Ele disse que no tempo que ele era ministro da Educação, secretário da Educação do Estado de São Paulo, ele descobriu algo na prática: prioridade não pode ter a letra S. Se você tiver duas prioridades, você não tem nenhuma. Então prioridade, ela está no singular. Qual é a sua prioridade de vida? Se você não ora todo dia, não lê a Bíblia todo dia, não se consagra pelo menos uma vez por semana, não está desejoso de não vê a hora de ir para o culto, para adorar a Deus, se você não tem sede da palavra de Deus, Deus não é a prioridade na sua vida. Não é. Ou você serve a Deus, ou você serve aos seus próprios caprichos. E se nós estamos servindo a Deus male, sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tenso isso, irmão, é tenso isso.
Mas é a verdade, é o que diz a palavra. Então, ser cheio do Espírito Santo deve ser uma prioridade. E quando nós buscamos dedicadamente pelo batismo com o Espírito Santo, Deus nos capacitará. Ele nos visitará. E quando você de fato for cheio, transbordado do Espírito Santo, as características do fruto do Espírito, elas serão parte da sua personalidade. Olha que coisa linda. Como que pode um cristão cheio do Espírito Santo perder a paciência? Onde é que está o domínio próprio? Não entendo isso. Não entendo. Como pode um cristão cheio do Espírito Santo ter um amor seletivo? Não entendo isso. Ou nós amamos a Deus ou não amamos ninguém. É tão interessante que você vê que o texto que Jesus vai discutir lá com o fariseu, dizendo qual é o maior dos mandamentos, vai dizer: o maior mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma. Sabe o que ele está dizendo aqui? É na integralidade do teu ser, na integralidade do seu ser. Vai ter mais uma edição do Rock in Rio. R$546 é o ingresso mais barato. Sabe quanto tempo demorou para esgotar os ingressos? 1 hora. 1 hora. E aí o gás que está caro, a gasolina que está caro, a comida que está caro. R$546 o mais barato. Sabe o que é mais barato? Aquilo que você fica lá longe assim, ó, não dá nem para ver a palco direito. Mas esgotou em 1 hora. Quais são as nossas prioridades? Se você tem mais de uma, Deus não está nela. Qual é a sua prioridade de vida? É servir ao propósito pelo qual você foi criado, que é glorificar a Deus? Então precisamos rever os nossos conceitos. Muito bem. Quando nós formos cheios do Espírito Santo, as características do fruto, os desdobramentos do fruto vão ser parte da nossa personalidade, dessa nova criação que somos em Cristo Jesus. Nós já falamos sobre o amor, falamos bastante sobre o amor, aí falamos sobre a alegria, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre paz. Paz é a característica do fruto do Espírito que anda assim bem próximo com a alegria, não é só no posicionamento das palavras, né? Alegria e paz, né? Quem tem amor, tem alegria, tem paz. Não é só por causa da posição, mas é no sentido mesmo. A palavra paz no grego é eirene. Você conhece alguma Irene? É uma adaptação do nome eirene, que quer dizer paz. E o significado de eirene no grego é ausência de perturbação. Olha que coisa interessante. O que é paz? A ausência de perturbação. Ter paz não significa ausência de problemas. Ter paz significa serenidade, mesmo em meio às dificuldades. João capítulo 16, versículo 33, palavras de Jesus: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. E aqui o S é bem saliente, no plural, aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, foi para que nós, através da presença do Espírito Santo, também o vençamos. Deus não nos dá um fardo acima da nossa capacidade, acima daquilo que nós podemos suportar. Se Jesus então venceu o mundo, nós temos a capacitação do alto para a mesma coisa. O mundo clama por paz. O mundo clama por paz, por essa paz. Quando você pergunta para alguém assim: e aí, está tudo bem em casa? A pessoa diz assim: está tudo em paz. Está tudo em paz. Está tudo em paz lá em casa? Está tudo em paz. Famílias querem paz. Empresas querem viver em paz. Empresários querem paz. Trabalhadores, empregados querem viver em paz. Paz, mesmo sendo assim aquilo que nós olhamos como um alvo de consumo, um objeto de consumo muito almejado, paz não é tão difícil assim de ser encontrada. Não é. Isaías capítulo 26, versículo 3,
Deus diz assim através do profeta: tu guardarás em perfeita paz. Quem? Deus. Deus guardará em perfeita paz a quem? Àquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Pensa numa coisa que mexe no coração da gente quando você entende a palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Não é uma paz que o mundo oferece, a paz que Jesus dá. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Qual é o seu propósito de vida? Vamos ser mais específico. Qual é o seu propósito de vida com Deus? Porque você pode ter um propósito de vida financeiro, um propósito de vida profissional, um propósito de vida familiar, um propósito de vida, sei lá, educacional, e etc, etc, etc. Mas qual é o seu propósito de vida espiritual? Qual é? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pensam? Olha um propósito bom. Se você não tem nenhum, garra esse aí, ó. É excelente. Agora, se você quer isso, você tem que se manter firme. Sabe o que é se manter firme? É não arredar o pé. Está vindo um vento, você calça, segura. Soprou muito, você abaixa. Mas você não sai do propósito. Você está firme ali, ó. Por exemplo, bora correr, vamos. Que hora que nós vamos correr? Rapaz, eu trabalho o dia inteiro, não dá. Que hora você chega em casa? 11h30, meia-noite. Então nós podemos acordar às 4 da manhã e correr. Topa? Eu chamo uns camaradas para correr, mas não querem, não sei porquê. Só porque é às 4 da manhã, não pode ser, né? Tranquilo, não tem carro, é fresquinho, o sol nem nasceu ainda, dá para você correr sossegado. Propósito, firme no propósito. Nada me tira do foco, do olhar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus me batiza com o teu Espírito Santo. Essa é a oração constante, constante, constante. Você clama e você clama. Nós temos inúmeras experiências. Vou contar apenas a de John Wesley para você saber. Na biografia de John Wesley, ele conta que ele veio para a América, saiu da Grã-Bretanha para vir para a América pregar o Evangelho, numa cruzada evangelística, algo do gênero, e quando ele estava vindo, havia umas senhoras pietistas, tá? Eram de piedade, um grupo de pietistas alemães. Eles eram assim muito fervorosos, muito assim, assíduos na oração, muito determinados. E no meio da viagem houve uma tempestade muito forte, muito intensa. E o John Wesley então estava assim chorando, desesperado, de medo, assim apavorado. E a mulherada estava cantando: ó mestre, o mar se revolta. Eu não estou entendendo, como assim? Então as mulheres disseram para ele: seu Wesley, o senhor precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos orar para que o senhor seja cheio do Espírito Santo. E aí foi-se a viagem, ele fez o que tinha que fazer, voltou para a Inglaterra com aquilo na cabeça: poxa, preciso ser cheio do Espírito Santo. E começou a orar, começou a clamar, começou a orar, começou a clamar, começou a orar, começou a clamar. E ele conta que de repente ele sentiu o coração arder. O coração dele começou a queimar dentro do peito, nunca mais parou. Nunca mais. Este homem morreu pregando aos 92 anos de idade, lúcido, não usava óculos, e tinha um livro, e quando ele estava no leito de morte, disse: me dá o livro, me dá o livro. Qual livro? Você tem um monte, só tem um livro. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, ter como propósito de vida estar firme, e Deus guarda em perfeita paz. Você quer ter paz? Tenha um propósito firme em Deus e mantenha-se firme nele, mantenha-se focado nele. Deus vai te dar paz e você vai ver ampliada a sua confiança em Deus de forma extraordinária. Essa paz que excede todo entendimento, ela não está em Deus, mas está em conhecer a Deus e se aproximar dele cada dia mais, com mais intensidade. Não é ter fé em Deus que você vai ter paz também,
mas ela vai ser mais intensa à medida que você conhece melhor ao Deus que você serve. Romanos capítulo 5, versículo 1, me fugiu o texto, foi só eu falar, deixa eu caçar aqui. Eu estou pensando em outro texto, ele me fugiu da mente. Romanos capítulo 5, mas a Bíblia está na mão, a gente vai e caça. Quer ver só? Eu leio a primeira palavra, eu lembro o texto todo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos justificados pela fé em Deus, nós temos paz, uma serenidade que nos faz buscar esta paz que é incomparável. E aí quando nós buscamos essa paz que excede todo o entendimento, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, com mais intensidade, essa paz ela vai ganhando uma dimensão cada vez maior em nós, até extravasar. Você já passou alguma angústia? Alguma decepção? Às vezes, acontece. Se por conta das angústias, dos problemas, das dificuldades, nós deixamos de confiar em Deus, o que vai acontecer? Essa paz começa a se esvair. Então, é possível essa paz ser roubada de nós? Sim, é possível. Porque a paz ela permanece enquanto que nós estamos no caminho, caminhando na direção, nos aproximando de Deus. Se você parar, o que acontece? Automaticamente essa paz começa a dar uma murchada. Ela começa a se esvair, o inimigo está sutilmente roubando essa paz e você não está percebendo. Por isso que tem que estar sempre ligado. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus vai dizer assim: deixo-lhes a paz, minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Aqui neste verso, Jesus, ele deixa claro dois elementos muito interessantes, que eles tendem a roubar a nossa paz: perturbação e medo. Olha só para você ver que coisa interessante. O que significa perturbação? Distúrbio, tumulto, mal-estar passageiro, tontura, agitação física e psíquica produzida pela emoção. Trocando em miúdos, perturbação são abalos causados em nossas emoções. Quando você fica emocionalmente abalado, você fica perturbado. E essa perturbação, ela tende a tirar a nossa concentração da onde? Do nosso propósito. Aonde nós firmamos o pé. Jesus, eu estou contigo e não abro. E de repente você se vê fazendo coisas que não devia. Falando coisas que não agrada a Deus. Andando por caminhos. E não estou falando de coisa muito assim, não. Pensamentos malignos. Pensamentos. Você nunca pensou em pegar alguém e esfregar na parede assim, bondosamente? Até de se estressar? Se você já pensou isso, você não é o único, não é o último. Não é o primeiro, não é o último. Essas coisas passam porque há uns abalos emocionais. Deixa eu ler um texto que eu peguei aqui de uma definição sobre a perturbação. Basicamente, a emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental. Já o sentimento é uma resposta à emoção, ou seja, se trata de como a pessoa se sente diante de tal emoção. Portanto, apesar de distintos, emoção e sentimento estão intimamente conectados. A questão é a seguinte: o ambiente é um agente influenciador das nossas emoções. E as mudanças no ambiente causam reações químicas neurais que vão gerar respostas emocionais. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Você já deve ter visto uma situação assim: a mãe leva a criança no zoológico, por exemplo. E está passeando lá, vendo os animais, tudo. De repente escapa um animal. Vamos dizer, escapa um pato, lá da lagoa, que está a 1,5 km de distância, só um alarme. O que é que essa mãe faz? Discretamente ela pega o filho, põe no carrinho e vai embora. É ruim, hein?
ela entra em pânico, não é? Ela agarra o menino desesperada, ela nem sabe o que está acontecendo, mas aquilo mexeu com as emoções. Automaticamente, quando ela ouça o sinal de alerta, sinal de perigo, ela agarra a criança, ela esquece do mundo, não é? O que? Mexeu com as emoções. Automaticamente, assim, num estalar de dedos, e o animal nem feroz não era só um pato que estava fugindo lá, mas a coisa ficou tensa, a emoção ficou assim, aflorada, mudou drasticamente. Vamos para o lado masculino, o camarada está assistindo o jogo lá no estádio, junto com o amigo dele, e o time dele está jogando contra o rival, e aí o time dele faz um gol, ele fica feliz, e o time dele perde um jogador, ele fica preocupado. E aí o time empata, ele fica mais preocupado ainda. Ele não está preocupado que o time perdeu ou não, ele está preocupado com o que ele vai ter que aguentar com tiração de sarro do amigo, entendeu? Que o time estava ganhando, virou. É horroroso, o cara começa a roer unha, fica nervoso, não fala mais, começa a esbravejar, e é tenso. Não é? Então, o ambiente, ele tem essa capacidade de mudar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Muda as nossas emoções e causam sentimentos adversos. Para nós termos sucesso na nossa caminhada cristã, entenda sucesso aqui, vamos lá. O que é ter sucesso na caminhada cristã? É você caminhar com solidez na presença de Deus. É ser cheio do Espírito Santo, é atingir o alvo. Tá? Então, entenda aqui, sucesso é isso. Nós queremos, nosso propósito não é ser cheio do Espírito Santo, não é andar com Deus, não é ter mais dessa paz. Então, qual é o sucesso que nós esperamos? Ser cheio do Espírito Santo. E acabou aí? Não, busca uma segunda experiência, aleluia, mas é conversa para depois. Tá? Mas nós precisamos mergulhar cada vez mais nas verdades bíblicas e escolhermos a paz todos os dias. Dá para escolher a paz? Dá para escolher. Deus, eu não consigo controlar o meu nervoso. Não, pastor, quando eu fico nervoso, sangue talhando, e eu não consigo me controlar, onde é que fica o sangue de Cristo, irmão? Onde é que fica o sangue de Jesus? Como que a gente controla isso? Dependendo de Deus, andando na presença de Deus constantemente. Salmos capítulo 46, versículo 10 diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Apesar do contexto aqui, que Deus está tendo uma conversa com o povo de Israel para tranquilizar que Deus está no controle, nós podemos aplicar isso para a nossa vida hoje. Nós precisamos parar de travar lutas intensas com as nossas emoções e tomar decisões na paz. Esse é o caminho, sim, na paz de Cristo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Daniel Goleman escreve um livro chamado Inteligência Emocional. Em 1995 ele lança esse livro. A partir do lançamento desse livro, aí surgiu um monte de teorias sobre as emoções, coeficiente emocional e tal, um monte de coisa aí, muito interessante por sinal. E ele diz o seguinte: há algo no nosso organismo chamado sequestro emocional. O que acontece? Você já explodiu de raiva? Não precisa se manifestar, né? Você já explodiu de raiva? O que acontece? O nível de estresse ele vai subindo. Quando ele chega no máximo, o que acontece? Aquilo que Daniel Goleman vai chamar de sequestro emocional. Ou seja, isso aí vai dar um sistema nervoso, vai dar um choque no cérebro, ele vai sequestrar as nossas emoções, você fica cego. 30 segundos dura isso. São os 30 segundos que você faz as maiores besteiras da sua vida. Então, é importante controlar as emoções? Não, é essencial. Você precisa controlar as emoções. É tenso o negócio. Vamos para o texto. Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo está dizendo assim: que a paz de Cristo seja o juiz ou o árbitro em seus corações. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, é o seguinte, que todas as vezes que tomamos as decisões baseadas em nossas emoções, alguma bobagem vai acontecer. Quando você for tomar as decisões baseada naquilo que você está sentindo no momento, vai dar ruim. É ou não é? É interessante que eu estava ouvindo um pastor falar,
ele dizia assim, que os filhos dele na adolescência, eles tinham, nós já pegamos as mães, né? Quando o pai e a mãe saem do momento de oração, é o melhor momento para você pedir as coisas, porque estão assim, sensibilizados, estão tudo tranquilo, né? Se o momento está crítico, não adianta você pedir nada que não vai sair nada, mas quando acabou de sair daquele momento de oração, momento de devocional, você pode pedir questão tranquilinho, né? Porque a paz de Cristo, ela vai, o coração está cheio da presença, essa coisa toda, e é natural. Parem de lutar. Para de lutar com decisões baseadas em emoções terrenas, em conhecimento, em coisa que você sabe, e confiando no seu taco. Confia em Deus, confia em Deus. E quando você confia em Deus, as decisões que nós tomamos tendem a nos direcionar aonde? No nosso propósito, aonde você ficou o pé. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Quando você fica com o pé nisso, o que acontece? A paz de Cristo te direciona para onde? Para cá. E de repente você quer tomar uma decisão que o desdobramento daquilo vai dar pecado. E quando você toma a decisão por impulso, vai dar pecado. Mas quando você dá uma freada, respira fundo, Jesus, qual é a melhor solução? Espera um pouquinho, não compra não. Espera um pouquinho, não manda essa mensagem que vai dar ruim. E você sabe que vai dar ruim, você está com o dedinho ali, é só mandar. E o Espírito Santo diz, manda não. Aí você resolve ouvir, se apaga. Se apaga, o Espírito Santo está direcionando você para onde? Para ser cheio do Espírito. E de repente vem aquela resposta, me perdoa. E se você tivesse mandado o que você escreveu, você já entendeu, né? Ia dar ruim demais aquele negócio todo. Então, o Espírito Santo vai nos colocar no caminho certo, no tempo correto, no tempo exato, de acordo com a vontade, com a bondade de Deus. A paz de Cristo, ela não é um artigo de luxo para quem é crente, não. A paz de Cristo, ela vai ser um árbitro, vai ser uma bússola, um leme, um instrumento de crescimento. E quando você está em paz, você tem uma visão mais clara das coisas que estão acontecendo. Você tem uma assertividade, você fala aquilo que é correto. Você abre a boca para falar, as pessoas dizem assim, poxa vida, que inteligente essa decisão. Não é minha, é de Cristo. Porque Deus me dá paz, aí eu consigo pisar onde está certo. Porque se eu estou pisando no caminho que Deus quer que eu pise, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e dizer assim, eu quero ter a paz que você tem, como é que eu faço? Olha, é só ter Jesus, você quer Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a ter paz desse jeito. É só você ter Jesus, que Jesus vai te dar paz também. Olha, já pregou o Evangelho, simples. E andando assim, nós vamos entender a razão por aquilo que Paulo diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Seja a paz de Cristo aquele que toma decisões no seu coração. Aquele que abre portas, fecha portas, que direciona, que vai te dar aquilo que você precisa. Muito bem, a segunda coisa, vou tentar ser um pouquinho mais breve aqui, que Jesus fala naquele versículo que lemos em João 14, 27, é em relação ao medo. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe os vossos corações, nem tenham medo. Falamos sobre a perturbação, vamos falar sobre o medo, estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Você nomeia o perigo e aí você começa a ter medo daquilo, né? Sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Esse negócio de ansiedade sem razão é folclore, isso não existe. Já viu mulher ansiosa? Isso não existe, não é? É tenso. Que mais? Possibilidade de um insucesso. Não é vamos dizer, falha, não é uma falha. É a possibilidade de uma falha. Pode ser que, sabe aquela coisa de olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio? Pode ser que alguma coisa ruim aconteça, mas pode ser que alguma coisa boa aconteça. E aí, como é que eu fico? A paz de Cristo vai te dar discernimento sobre isso. O medo é uma manifestação de algo que está em nosso coração, na nossa mente. É algo que está na sua cachola.
Há um medo no sentido de preservação, por exemplo, medo de nadar em lugares profundos. Você sabe nadar? Sei. Quantos metros tem? 15. Melhor não. Melhor não vou, não é? O medo te mantém vivo. Esse medo é o instinto, entendeu? Diz assim, eu não vou entrar aí. Por quê? Porque eu estou com medo. Então, esse medo é o instinto, é instintivo. Isso, quando você ouve um barulho, você dá um pulo, é automático. Este medo é o que te mantém vivo em algumas circunstâncias. Agora, tem um medo causado por pensamentos, e normalmente esses pensamentos são pensamentos contrários à palavra de Deus, contrários à vontade de Deus. Por exemplo, você tem medo da morte? A coisa mais contraditória que existe, alguém que se declara cristão em Cristo Jesus, crente em Cristo Jesus, tem medo de morrer, mas não quer ir para o céu. Pensa uma coisa contraditória, não é? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não dá para entender isso. Como que eu posso ter medo da morte? Não quero morrer, lógico, né? Ninguém quer, mas a morte não é um fim em si mesma. Para nós que cremos em Cristo, não. Então, há em nós uma segurança de Cristo, que a morte não é nada mais, nada menos do que o início da melhor fase, como diz Max Lucado. Aleluia! Porque eu entendo que assim que eu cerrar os olhos aqui nesta terra, eu abrirei na eternidade para viver com Cristo Jesus. Amém? Você tem essa certeza? Credo, gente, vocês não têm, não? Oh, Jesus! Oh, glória! Misericórdia! Se você não tem essa certeza, você precisa aceitar Jesus. Começa de novo, não é? Precisa, porque isso é uma certeza que nós temos no nosso coração. Eu estou salvo, minha alma está carimbada com o selo da promessa, com o selo do Espírito Santo. Se eu morrer agora, estou salvo em nome de Jesus, amém? Amém, irmão? Você vai para o céu, aleluia. Se não está, conserta isso, é imprescindível que você conserte esse negócio. Assim, no coração daquele que crê, essa certeza e a convicção de quando a morte chegar, nós estaremos nos braços do Pai. Lembra do hino que diz assim, e quando a morte enfim me vier chamar, com serafins no céu eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus de ti. Aleluia! Oh, glória! Pensa numa coisa que tem que alegrar o nosso coração, irmão. Jesus voltou hoje? Ainda não. Ainda não. Aleluia. Quem sabe ele volta amanhã. Oh, glória. E aí nós estamos, e quando a morte enfim chegar, eu vou estar pronto para ir nos braços do Pai. Eu não quero mais ficar aqui não. Adeus mundo cruel, não é? Adeus mundo. Adeus pessoas que amo. Que Deus tenha misericórdia de vocês, mas eu estou partindo para a glória. Aleluia. Oh, glória. Não é? Oh, glória! Esse momento vai chegar, se Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte, irmão. Não é? Então, vamos felizes, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. O que então pode causar medo da morte no coração de um cristão? A falta da presença do Espírito Santo. Falta da presença do Espírito Santo. Se você ainda não compreendeu isso, falta a presença do Espírito Santo, preenchendo esse vazio, preenchendo essa falta. É exatamente aqui, neste ponto, que as palavras do apóstolo Paulo, elas começam a fazer um sentido completo em nós. Lembra o versículo 7 que nós lemos no começo de Filipenses capítulo 4? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, a nossa mente, em Cristo Jesus. Então, essa paz de Deus, ela excede o pensamento limitado da morte que a vida humana sem Deus tem. Conseguiu entender ou não?
A paz de Deus, ela me dá um entendimento sobre a vida, sobre a morte como fazendo parte da vida, por mais contraditório que seja. A morte em si, ela não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque eu tenho uma paz no meu coração que não me deixa temer, que não me deixa ter medo dessa situação, porque essa paz ela vai inundar o nosso ser, vai transformar assim, você em mais parecido com Deus a cada dia, com mais intensidade, e é exatamente isso que Deus espera de nós. Amém? Ok. Então eu paro por aqui. Para encerrar, 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Perfeito amor, presença de Deus, ele lança fora o medo do seu coração. Que medo? O medo da morte. Nós não temos medo da morte, por quê? Porque nós temos o perfeito amor, o amor aperfeiçoado em nós. O medo supõe castigo. Quem não deve, não teme. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a paz em nosso coração. Logo, o sentimento de dívida é único e exclusivamente com Deus e não com o pecado. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor ou não está cheio do Espírito Santo. É a mesma coisa. Amém? Bênção de Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza. Papai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua palavra, meu Pai. Pedimos-te nessa noite que o Senhor nos ajude a rever os nossos conceitos, a rever os nossos valores, a rever a nossa prioridade. Queremos, papai, que essa questão de buscar a Tua presença, o batismo com o Espírito Santo, seja algo assim, que ganhe uma dimensão cada vez maior em nós, no nosso coração. Nos dá sede pela Tua presença, nos dá sede pela Tua palavra, sede pelo Teu amor, coragem de nos desafiar a buscar-te cada dia mais, com mais intensidade, com mais amor, com mais clareza. Clareza de propósito, determinação de propósito, sabendo que no Senhor a nossa luta não é vã. Ajuda-nos, papai, fortalece-nos para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Dária, por gentileza. Bênção de Deus. Nós estamos praticamente no último culto de quinta-feira. A partir do próximo mês, de outubro, nosso culto vai ser às quartas-feiras, mesmo horário. Tá? Então, nosso culto Vivendo com Deus, ao invés de ser celebrado na quinta-feira às 8, vai ser às quarta-feiras às 8. Amém? Pode orar. Paz, igreja. Vamos orar pela paz? Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez estar na Sua presença, aprendendo mais de Tua palavra. Para nos fortalecer, Senhor, dia a dia, Senhor, na Sua presença. Amém, papai. Pai, aqui estão, Senhor, os pedidos, Senhor. Oh, Deus. O qual eu não conheço, Senhor, mas Tu conheces. Tu conheces, Senhor, cada papai. um Derrama da Tua graça. e todos os Seus propósitos, Em nome Senhor. de Jesus. Abençoa, Senhor, acolhe, Senhor, no seu coração esses pedidos, Senhor. Sim, e papai. faça conforme a Tua vontade. Amém, Jesus. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus. Obrigado. Foi abençoado, irmão? Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Leva-nos de volta para os nossos lares, meu Deus, e ajuda-nos a alimentar esta palavra no nosso coração, a fazer com que a paz do Senhor ela seja abundante em nós e através de nós. E ajuda-nos a colocar como alvo primário, como prioridade, buscar o ser cheio do Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome.
Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre todos aqueles a quem você ama, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até logo mais, em nome de Jesus.